Muito bem, vamos finalmente mostrar para vocês como é que faz o cálculo do lucro arbitrado quando eu conheço a receita. Lembrando que o interessante é que você veja os vídeos teóricos primeiro, né, e depois os vídeos de cálculo. E para falar de lucro arbitrado, é interessante que você veja primeiro os vídeos do lucro presumido, porque você vai ver que algumas situações são bem semelhantes. Então, dê uma olhadinha lá nos vídeos de lucro presumido para a gente tratar também desse tema, tá bom? Então, vamos lá. Falando do lucro arbitrado, como é que a gente faz o cálculo, tá? Quando eu conheço a receita, porque existem 9 formas de calcular o lucro arbitrado. Quando eu conheço a receita, então eu identifico as receitas do mês, do trimestre, perdão, identifico as receitas de serviço, menos os cancelamentos, chego aí na minha receita líquida ou na minha receita tributável, no nosso caso aqui 70. Como eu tenho que acrescentar 20% à minha margem, então a margem de serviço para fins de imposto de renda é de 32%. 20% de 32% dá 6,4%. Então, 32% mais 6,4%, 38,4%. Essa é a minha margem de serviço no lucro arbitrado, ou seja, eu pego a margem de serviço que é utilizada no lucro presumido, acrescento 20% da margem e tenho aí a margem do meu lucro arbitrado, no caso 38,4%. Então, aplico esse percentual sobre a minha receita líquida, minha receita tributável de serviço. Tenho vendas também, então eu tiro as deduções permitidas por lei da receita. Lembrando aí que o lucro arbitrado ele é uma apuração trimestral. Então eu tiro da base de cálculo, da receita, tiro as deduções, tenho uma base de 13 mil. Considero aí 20% da margem. Então a margem de venda é 8%, 20% de 8% dá 1,6%. Então 8% mais 1,6%, 9,6%. Essa é a minha margem sobre a minha receita líquida de vendas. E eu tenho aí aluguel, que ele é o quê? Tributável em 100% na minha base de cálculo. Então, eu vou considerar a margem de serviços, mais a margem de vendas, mais 100% das demais receitas, que nesse exemplo aqui é o aluguel. Tenho, portanto, a minha base de cálculo de imposto de renda. Cheguei na base de cálculo do imposto de renda, vou calcular 15% sobre a base de cálculo do imposto de renda. Por que eu não calculei imposto de renda adicional aí? Lucro arbitrado não tem imposto de renda adicional? Tem sim. No entanto, a minha base de cálculo não ultrapassou 60 mil no trimestre. A base foi de 36 mil, não ultrapassou os 60 mil no trimestre, portanto, não tem aí a incidência do imposto de renda adicional. Posso fazer deduções de retenções que eu tive no período em nota fiscal, aplicação financeira? Posso, desde que eu tenha documentação comprovando essa retenção. Sim, posso usar a retenção na base de cálculo, tá? Na dedução do imposto de renda devido, não tem problema nenhum. O que eu destaco aí para vocês é que a contribuição social ela tem o mesmo raciocínio, tá? Receita menos as deduções e eu calculo a margem. No entanto, no lucro arbitrado não há uma previsão legal de considerar 20% a mais na margem da contribuição social. Então, na contribuição social você vai calcular igualzinho o lucro presumido. A receita trimestral menos as deduções permitidas, a margem sem acrescentar 20%, base de cálculo 9% sobre essa base de cálculo. Bom, nosso lembrete aí. Primeiro, você verificar as receitas do período, então no caso do trimestre, identificar aí as margens de imposto de renda e contribuição social do lucro presumido. Tem um pequeno erro aí que está dizendo que acrescentar 20% a margem de IRCS. Não, acrescentar 20% só a margem de imposto de renda, tá? CSLL não.
e vou calcular normalmente o imposto de renda e a contribuição social depois de considerar a margem. Então, não é difícil o cálculo de lucro arbitrado. Se você faz o cálculo pelo lucro presumido, você consegue fazer o cálculo aí pelo lucro arbitrado, ok? Bom, era isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, poste nos comentários. Tchau, tchau!